Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Tivemos a publicação de uma nova resolução, gente, no sábado, dia 24 de janeiro de 2026. Essa resolução é datada do dia 23 de janeiro e ela vai revogar uma resolução importantíssima na rede estadual de ensino, e o canal de Educação vai fazer a sua apresentação. Uma apresentação bem geral, tá, gente? Não vou apresentar toda ela, fazer estudo dessa resolução, não. A gente vai só apresentar ela na tela para vocês, apresentar alguns apontamentos, fazer algumas críticas também que eu percebi e tentar fazer uma ponte também em relação a 49 e 48, que é a resolução que até então, gente, estava vigente aí no estado de Minas Gerais e tratava sobre o funcionamento, a organização, as diretrizes para a organização das escolas, das mais de 3.400 escolas no estado de Minas Gerais. Eu vou apresentar na tela para vocês nesse momento. E aí, gente, a resolução é essa aí, ó, 5234, né? 5234. 5234. Bom, gente, 23 de janeiro de 2026, como diz o texto aí, ó, dispõe sobre a organização e o funcionamento do ensino nas escolas estaduais de Minas Gerais. Tem gente que fala que a resolução grande, né, ela é complicada, ela é cansativa, e a resolução é pequena, né, ela é mais enxutinha assim, dá para você fazer uma leitura mais dinâmica, só que tem um detalhe, né? Quando você pega uma resolução como a 49, 48, que tem, na minha organização aqui, 23 páginas, pode ver que é documento assinado eletronicamente aqui, ó, pela Geniana Guimarães, em 2024, 25 de janeiro, documento que até então estava vigente. Você pega aqui 23 páginas, gente, de resolução, ou seja, é muita informação falando sobre organização e funcionamento de ensino nas escolas da rede estadual. Aí você pega a resolução nova que saiu sábado agora, a 5234, 23 de janeiro de 2026, ela me chamou a atenção porque olha o que acontece, ela revoga completamente a resolução 49 e 48. Eu já começo a fazer essa crítica. Por que fizeram isso? Ou eles vão tratar subtemas com resoluções, com publicações, com memorandos, né? Porque a secretaria, assim, ela trabalha com memorando, muita resolução. Ou, sinceramente, é porque essa aqui, com 51 artigos, você falar que ela vai dar um samba nessa aqui que tem 142 artigos, está de brincadeira comigo. Muita coisa foi deixada de lado na resolução 49 e 48, que foi publicada recente também, dia 25 de janeiro de 2024. Então agora vai ser assim, de 2 em 2 anos nós temos uma resolução nova, tá, gente? Sobre organização e funcionamento da rede estadual. Era preciso mudar alguma coisa? Fato que era, porque ano passado a questão da organização, né, gente, ela teve aquela mudança trimestral, né? Era bimestral e passou a ser trimestral. Vocês lembram disso aqui? Tem um artigo aqui 17 que ele é fundamental. Esse artigo eu tenho que apresentar ele para vocês hoje. Mas olha só no capítulo 4 dessa resolução. Como é que é o número dela, gente? Eu já esqueci aqui. 5234. 5234. Olha o que vem aqui de cara na resolução 5234. Essa resolução nova que revoga 49 e 48. Que tinha 142 artigos, agora nós estamos com essa aqui com 51, né? E aí, gente, muita coisa foi deixada de lado. Olha aqui o artigo 15, né? Onde ele vem falando aqui o seguinte, ó. O ano letivo, né? Ele passa a ter aí, continua, né? Com 100 pontos ao longo do período letivo. E aí o semestre, ó, vai ser organizado assim trimestralmente. Então nós temos 3 trimestres sendo atribuídos em cada componente curricular, 30 pontos no primeiro trimestre, 30 no segundo e 40 pontos no terceiro trimestre, totalizando aí 100 pontos, gente, final do ano letivo. E para ser, obviamente, considerado aprovado, o estudante que obtiver o mínimo 60% do total de pontos distribuídos em cada componente curricular e frequência mínima de 75% do total da carga horária anual semestral, conforme o caso. Bom, em relação a isso não mudou, questão da frequência, né? Tranquilo, mas mínimo 60% dos pontos, 75% de frequência mínima. E aí, gente, nós temos aí essa distribuição agora, essa organização trimestral.
diferentemente daquela bimestral que tinha na 49, 48. Mas esse não é o problema, não para por aqui. Se fosse só essa mudança, tava bom demais. Olha o que diz o artigo 17 dessa nova resolução que eu apresento na tela para vocês nesse momento. A unidade escolar, gente, ela deverá assegurar ao longo de todo o ano letivo oportunidades contínuas de aprendizagem e recuperação por meio de intervenções pedagógicas, compreendendo 1. Recuperação contínua, desenvolvida no decorrer do processo de ensino e aprendizagem. 2. Recuperação periódica, realizada ao final de cada trimestre, antes do conselho de classe. Isso também acontecia na outra, mas era bimestral. 3. Estudos independentes de recuperação, organizados pela escola após o último conselho de classe, quando as estratégias anteriores forem insuficientes. 4. Entra a secretaria. Estudos com apoio direcionado para a recuperação, organizado pela secretaria, a serem realizados antes do início do ano letivo subsequente, quando necessário. Da 49, 48, quando você manda pesquisar aqui, ó, a palavra progressão parcial, vou colocar só progressão, ela aparece 20 vezes. Tá, gente? Progressão, ela aparece 20 vezes aqui na resolução 49, 48. Inclusive tem um capítulo específico só para ela, capítulo 3, é só para progressão parcial, onde fala ali, né, gente? Vocês entenderem o recado, eu não vou ficar lendo aqui para vocês, mas progressão parcial, 3 componentes curriculares, enfim, e aí aquela chamada progressão parcial. Quando a gente digita aqui, pessoal, nessa resolução 5234, a palavra progressão, ela aparece apenas uma vez. E aí é que gera, aqui que mora o perigo, né, gente? No artigo 22, lá no capítulo 4, que é um capítulo que trata sobre esse assunto que eu estava tratando agora no 17, que é a organização trimestral e avaliações. Olha o que diz na tela para vocês nesse momento. No encerramento do ano letivo e após os estudos independentes de recuperação, a escola deve comunicar aos responsáveis por escrito o resultado final da avaliação da aprendizagem dos estudantes, informando inclusive a situação de progressão parcial quando for o caso. Só que ela só fala em progressão parcial, por incrível que pareça, gente, aonde? No terceiro ano do ensino médio. Quando você chega lá terceiro ano, você coloca aqui, ó, terceiro ano, deixa eu ver se eu consigo achar aqui o ícone correspondente para passar para vocês. Tá logo aqui, gente, não precisa nem de ter procurado, tá no artigo anterior, né? O canal de educação, presta atenção. A escola deve utilizar-se de todos os recursos pedagógicos disponíveis e mobilizar pais e estudantes, educadores, né? Para que sejam oferecidos aos estudantes do terceiro ano período do ensino médio condições para a superação das dificuldades ainda existentes, considerando que o estudante só concluirá a educação básica quando tiver obtido aprovação em todos os componentes curriculares. Bom, observando aqui o artigo 21 e 22 e fazendo uma comparação com a resolução 49 e 48, que como eu mesmo disse, ela faz citação mais de 20 vezes, né? De progressão parcial, eu pergunto para vocês, o que vai acontecer com a progressão parcial com essa nova resolução 5234 do Estado de Minas Gerais? Eu pergunto para vocês porque eu estou na dúvida. E vocês viram que as estratégias aqui adotadas no 17, elas só aumentam o fluxo de trabalho para os professores, para os supervisores, para os gestores escolares. Lamentavelmente, essa resolução que foi publicada agora, ela não tem quase nada. Essa que é a grande questão. Ela é muito fraca de informações. E aí eu faço novamente a crítica em relação à revogação total da resolução 49/48, que, como eu mesmo disse, tem 141 artigos, gente. 142 artigos. Olha aí, ó. Artigo 142 da 49/48. Então, assim, muita informação. Ela fala sobre as etapas da educação básica, ela fala sobre as modalidades da educação básica, ela vem falando sobre cada uma das modalidades da educação básica. E aí, eu penso o seguinte, por que não revogou parcialmente a 49/48? Eu bastava colocar assim, ó, revoga-se a resolução 49/48, seguintes artigos. Artigo A, B, C, D, colocando lá 1, 2, 3, 5, 9, 12, 15, 22. São 142 artigos. E aí, com uma canetada só, você revoga uma resolução enorme dessa, com muita informação importante, inclusive essa que trata sobre progressão parcial, que a gente agora quer entender, né? Como é que vai ser essa resolução aí em Minas Gerais, como é que vai se dar isso lá na ponta. Por isso que a thumb e-mail aqui do canal de educação, logo na inicial, ela pergunta assim, ó, e aí, pessoal, nova resolução da educação sem progressão e sem reprovação?
eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar um vídeo especial com a resolução 5234 para que vocês possam estudar e possam acompanhar as principais mudanças. Mas aí de cara eu falando, resolução 4948, revogada em Minas Gerais. Diretriz, organização de funcionamento das escolas. Quem sabe agora, né, nesse encontro que vai acontecer em breve aí, já está acontecendo lá na Cidade dos Meninos, esse encontro que reúne gestores de toda Minas Gerais, de todos os estados, todos os municípios de Minas Gerais, né, eles vão tratar sobre a questão pedagógica e a gente possa dirimir nossas dúvidas lá nesse encontro com o secretário Rocieli Soares. Vou ficando por aqui, tá bom, gente? Por enquanto, as minhas críticas são em relação a enxugar muito essa resolução nova, que está publicada aí desde sábado, né? Com data de 24 de janeiro de 2026, a resolução 5234. E, claro, revogar totalmente a 4948. Não gostei e eu espero que a secretaria possa dirimir todas as dúvidas aí em breve para nós, tá bom, gente? Mas vai ficando por aí essa dúvida aí. Nós sabemos que o Estado, ano passado, ele fez um esforço muito grande no sentido de instituir nas escolas, né? Cobrar das escolas muito trabalho no sentido de tentar diminuir ao máximo o número de reprovações no Estado e, consequentemente, você sabe, o resultado do IDEB vai a tendência a melhorar mesmo. Essa é a marca do novo secretário de Educação que deixa por onde passou, né, uma melhora nos indicadores do Estado. Mas qual é o preço que a gente vai ter que pagar por essas mudanças? Acredito que já estamos pagando aí com essa mudança, com essa nova estratégia, com essa publicação e essa nova resolução em Minas Gerais. Ver para crer. Vamos continuar estudando, vamos continuar lendo, vamos acompanhar os encontros e a gente vai transformar isso tudo em vídeo e novidades para vocês, tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Termino o vídeo e pergunto para vocês, e aí, o que você achou dessa nova resolução que revogou a 4948? O que está por trás disso, pessoal? Coloca nos comentários aí. Gostou dessa prova eletrônica? Você acha que está certo o que a Secretaria de Educação está fazendo em relação a essa insistência em diminuir, claro, o número de reprovação no Estado? Que é sempre positivo diminuir reprovação, mas será que é uma diminuição de reprovação a qualquer preço, a qualquer custo, gente? E será que os meninos estão realmente aprendendo, estão superando ali as suas defasagens nas aprendizagens? E aí, coloca nos comentários, vamos dialogando aí. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.